Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa reflexão semanal em mais uma palestra da Seara de Jesus, das nossas reflexões semanais. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos, entendermos um pouquinho mais sobre alguns assuntos que a doutrina espírita traz para nós. Então, neste momento, vamos agradecer ao Criador e ao Mestre Jesus por estarmos aqui em sua presença e pela oportunidade de trabalho que nos dá neste momento, para que possamos juntos aprender, crescer, evoluir um pouquinho mais. E que a vontade do Criador seja feita sobre todas as nossas. Graças a Deus. Bom, meus irmãos e irmãs, nós estamos com o livro Busca e Acharás, que é um livro do Chico, e esse livro tem diversas mensagens, diversos espíritos são trazidas por André Luiz e por Emmanuel. Esta é uma mensagem trazida por Emmanuel. O nome da nossa mensagem de hoje é Acusações. Bem, Emmanuel pede para que a gente tenha paciência com aqueles com quem nós estamos convivendo. Então ele diz assim na mensagem: alguém te menospreza? Ele faz uma pergunta e logo em seguida ele responde: permanece com Deus. Então, se alguém está nos menosprezando, e nós estamos nos sentindo frágeis, insultados, sem condições de reagir diante da atitude do nosso irmão, vamos permanecer em Deus, permanecer com Deus, ter fé, continuar seguindo a nossa caminhada, porque nós não sabemos o que acontece com o irmão que toma uma atitude como essa que está tomando conosco. Então, para que a gente não o julgue, da mesma forma que provavelmente ele está nos julgando, e a gente não caia em erro também, então que a gente permaneça com Deus. Se nós estamos com Deus, não importa mais o que vem à nossa volta, ao nosso redor. Por quê? Porque nós estamos com a companhia certa, estamos acreditando que tudo isso é passageiro e automaticamente daqui um pouco nós não vamos mais nem estar lembrando disso. Então, permanecer com Deus é permanecer com fé, com confiança e deixar que o próprio irmão ou irmã que nos menosprezou, reflita sobre a sua atitude e mude a atitude diante de nós e de outros. Ante a voz que te acusa, silencia com Deus. Então, aquele que também está nos acusando, aquele que está nos apontando o dedo, a gente também não conhece a fundo, qual a situação emocional desta pessoa, o que levou ela a estar nos acusando de tal forma, se nós realmente fizemos algo de errado ou se não fizemos, isso não importa no momento. O importante é que a gente silencie diante de tal atitude, para que a gente também não se torne um algoz daquele que está nos acusando naquele momento. Então, aquele que acusa o outro de alguma coisa é porque tem ainda esse defeito em si. Então, aquilo que está dentro de nós enxergamos no outro. E quando nós fazemos acusações, é porque estamos tentando camuflar as nossas imperfeições, aquilo que está dentro de nós, mas que nós, por algum motivo, não conseguimos trabalhar isso ainda, então nós apontamos essa deficiência no outro. Então, silenciar com Deus deixe que o tempo coloque tudo no seu lugar, deixe que Deus faça aquilo que deve ser feito com a consciência do outro irmão, com o outro irmão que está cometendo um erro de estar acusando, apontando o dedo para nós ou para outras pessoas. Não te desculpes, segue trabalhando com Deus. Então, se você está com a consciência tranquila, se você sabe que você não cometeu nenhum erro, que você não machucou ninguém, não prejudicou ninguém, então não fica pedindo desculpas, Fique calado, segue trabalhando com Deus, faça o seu melhor sempre, esteja sempre na presença do Criador, fazendo sempre o melhor que a gente puder, porque tudo que a gente pode fazer pelo outro é nos tornando uma pessoa melhor,
é nos melhorando, é dando o nosso exemplo. Quando a gente dá o exemplo, nós mostramos para o outro que a atitude dele está errada, sem precisar apontar o dedo, sem precisar mostrar, falar com voz alta, agressiva, ou até mesmo usar de violência. Então, não nos desculparmos, mas também não agredirmos. E continuar trabalhando com Deus, acreditando que tudo vai chegar a seu tempo. Inclusive a justiça de Deus, e se aquilo que nós estamos passando naquele momento for uma injustiça, isso também será reparado diante das leis do Criador. Quem te fere ou persegue é doente de Deus. Então aquele que fere o outro, aquele que persegue o outro, porque tem uma deficiência dentro dele. É uma doença, né, de caráter, de personalidade, que a pessoa ainda não conseguiu limpar algumas deficiências que existem nela. Então, quando ela não consegue tirar isso de dentro dela própria, ela começa a ferir o outro, não é? Persegue o outro a ponto de incomodar, né? Porque aquilo que está incomodando ela dentro dela própria, ela começa a exteriorizar, mas não em nela mesma, mas em outro, né? No seu semelhante. Porque tudo que a gente, como já falamos, tudo aquilo que a gente vê no outro está dentro de nós. Então, muitas vezes a pessoa não consegue lidar com sentimentos e com emoções, né, com essas deficiências vulgares que nós temos ainda dentro de nós, muitas vezes a inveja, o orgulho, a maldade, a maledicência. Então, nós não conseguimos tratar isso dentro de nós, aí nós transferimos isso para o outro. E às vezes ferimos o outro, às vezes perseguimos o outro, porque não conseguimos lidar com sentimentos e com atitudes negativas que nós ainda temos. Então nós sempre transferimos para o outro, né? Nós nunca assumimos a responsabilidade, muitas vezes, daquilo que está em nós, na verdade, e não no outro, né? Então tudo aquilo que está em nós estamos exteriorizando. Então tudo que tem dentro, a gente procura fora, né? Colocar para fora, e às vezes de maneira errada, de maneira negativa. Então, ele pede para que a gente entenda que o irmão que age dessa forma, ou até mesmo nós, quando agimos dessa forma, somos doentes de Deus. Estamos aqui para nos curar. Estamos aqui no planeta de provas e expiações para nos melhorarmos, para deixarmos de ser doentes. A gente ouve sempre falar na casa que o planeta Terra ele é uma escola, é um grande hospital e é também uma grande prisão para aqueles que, né, já erraram muito no passado, como nós. Então, se nós estamos num planeta que ele também é um hospital, é porque também somos doentes. E aí, como diz aqui na casa, de vez em quando, o seu Manuel cita, é doente cuidando de doente, não é? Então, um que melhorou um pouquinho, vai ajudando o outro a se melhorar também. Então, somos todos doentes de Deus. Então, às vezes, nós já aprendemos a dominar as nossas más tendências, já não exteriorizamos tanto isso, a ponto de ferir ou de perseguir outros, mas ainda existem irmãos nossos que ainda não conseguem dominar esses sentimentos, essas ações dentro de si mesmo. E aí acaba que se exterioriza isso e se exterioriza de uma maneira muitas vezes agressiva. Mais ofensas e golpes? Ele pergunta, né? Quantas vezes você se sente ofendido por alguém ou recebe um golpe daqueles, às vezes, que estão mais próximos de nós, né? Então, muitas vezes, nós somos pegos de surpresa nas atitudes das pessoas que estão ao nosso redor. Ou, muitas vezes, nós estamos fazendo algo que nós gostamos de fazer e alguém vem e critica, alguém vem e faz uma colocação ofensiva em cima daquilo que nós estamos fazendo com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanto carinho. E aí nós nos sentimos ofendidos e nos sentimos golpeados, né, por aqueles que deveriam estar nos apoiando muitas vezes, e outras vezes isso acontece também com pessoas que não são do nosso círculo de convivência. Muitas vezes a pessoa nem nos conhece e nos traz esses sentimentos, né? Faz aflorar em nós os sentimentos de estarmos sendo ofendidos e de sentirmos um golpe, né, naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo feito. Então, ele nos pede, não descreia de Deus. Então, quando isso acontecer, quando nos sentirmos
ofendidos, nos sentimos golpeados, nos sentimos lesados de alguma forma, que não deixamos de crer em Deus, não percamos a fé. Continuemos acreditando em Deus sempre, pois Deus ele é o nosso, a nossa base, né? O nosso fortalecimento. Jesus é aquele que nos guia pelos caminhos da vida, mas Deus ele é a pedra fundamental do nosso alicerce. É Ele quem nos sustenta o tempo inteiro. Jesus vem fazendo o trabalho de nos guiar pelo caminho que devemos seguir, mas Deus está sempre ali a nos amparar. Ele não nos desampara de forma nenhuma, nem quando nós erramos, Ele nos desampara. Nem mesmo os irmãos que nos ofendem, que nos maltratam, é desamparado por Deus, porque Ele é o grande Pai, né? Ele é a essência do amor na sua mais profunda acepção da palavra. Então nós temos que nunca desanimar, nunca desacreditar. Quantas vezes nós estamos em nossos lares e muitas vezes estamos passando por um problema difícil, uma dificuldade, às vezes um problema de saúde, um problema financeiro, e aí nos desesperamos e parece que o problema fica ainda maior, porque nós estamos descrentes, não estamos confiando na providência divina, não estamos acreditando que Deus está ao nosso lado, nos amparando o tempo inteiro. Então muitas vezes nós deixamos o nosso pessimismo, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança em Deus tomar conta do nosso ambiente, e aí então caímos em doenças graves, depressões, e muitas vezes até alguns de nós chegamos até o suicídio. E nós estamos tocamos nesse assunto agora porque acabamos de entrar no mês de setembro, né, que é um mês da prevenção contra o suicídio. Nós trabalhamos o mês de setembro inteiro, a conscientização sobre o suicídio, né, no Setembro Amarelo. Então, para que a gente não caia tão profundamente em desespero, tão profundamente em angústias, a ponto de nos levarmos a uma atitude que depois vai ser muito difícil repararmos, nós precisamos continuar tendo fé em Deus. Porque por mais difícil que seja a nossa dificuldade, por maior que seja o nosso problema, nós precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo. Porque se nós perdemos essa confiança em Deus, se nós não lembrarmos que Ele está ali o tempo inteiro, e que quem se afasta de Deus somos nós e não Ele de nós certamente vamos sucumbir, como já sucumbimos em outras oportunidades. Por isso ainda estamos aqui trabalhando e tentando nos melhorar. E esta é a oportunidade de uma casa espírita como essa, nos trazer mensagens como essa, é fundamental para o nosso crescimento. É uma bênção, é um presente da espiritualidade para que a gente vá fortalecendo em nós a lembrança de que Deus está o tempo inteiro nos amparando e nos ajudando a seguir no caminho. Esquece todo o mal, a justiça é de Deus, finaliza Emmanuel. Então esquece todo o mal que nós possamos achar que estamos sofrendo, porque nada dura para sempre, tudo é passageiro na nossa existência. Tudo que nós passamos, seja no campo da alegria, no campo da tristeza, das emoções afetivas, das doenças, seja lá qual for os problemas que nós estamos passando, tudo passa na nossa caminhada, nada permanece eternamente. Né? Então, nem a nossa passagem no planeta é para sempre, é eterna. Uma hora nós vamos ter que sair daqui, uma hora vamos ter que subir um degrau a mais, ou ficar estagnado, como nós já fizemos em muitas ocasiões. Mas uma hora nós vamos ter que sair, né? Para entendermos novas situações, aprendermos novas coisas e voltarmos ao planeta numa nova oportunidade, se Deus assim permitir. Mas não esquecer que o mal não dura para sempre. E que o mal que nós estamos vivendo, nós estamos passando, é só consequência de atitudes que tomamos impensadamente, né? Inconsequentemente, muitas vezes, por não confiarmos na providência divina, não acreditarmos nas suas leis, muitas vezes, nos afastando dela. E não esquecer nunca, jamais, que a justiça ela é de Deus, né? Aquilo que nós não conseguimos, imaginamos não conseguir justiça no planeta,
Nós sabemos que na providência divina essa justiça nunca falta. E não é verdade que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ela nunca tarda, ela sempre chega no momento certo, na hora oportuna que nós necessitamos dela. Porque Deus não esquece das coisas, para dizer assim, esqueci de mandar a justiça para aquele ou para aquela irmã. Não, a justiça de Deus chega no momento certo, no instante em que nós estamos mais precisando dela, no momento em que nós estamos mais prontos para receber. Nós não recebemos nada antes e nem depois, nós só recebemos tudo aquilo que precisamos receber no momento exato da nossa necessidade. Porque Deus conhece toda a nossa necessidade, todas as nossas aflições e sabe o momento certo de nos dar o remédio para que nós possamos continuar seguindo o nosso caminho, para nos fortalecer e para nos curar dos nossos males. E um dos remédios que Deus nos mandou e deixou à nossa disposição gratuitamente, né, é o Evangelho. Porque através do Cristo, através da presença de Jesus na Terra, esse remédio já foi prescrito para nós, né, para que nós possamos ter sempre aonde nos socorrer, né, aonde ser socorridos. E hoje em dia nós temos as casas espíritas, que é o grande pronto-socorro do planeta, que é onde nós encontramos força, nós encontramos aconchego, nós somos abraçados, somos acolhidos para irmos dando um passinho à frente. Então, todo momento em que nós estamos sofrendo, angustiados e tristes, nós temos essas oportunidades para estarmos nos melhorando. Um é buscando na fonte, que é o Evangelho do Cristo, e outro que é chegando nas casas espíritas, onde nós vamos ser acolhidos e esclarecidos da melhor forma possível, da melhor maneira possível, com todo amor e carinho, com os irmãos que ali estão já um pouquinho melhorados nas suas doenças, nas suas deficiências, que já entenderam um pouquinho melhor da caminhada, já sofreram, já passaram pelas dificuldades, mas agora já entenderam todo o processo. E se não entenderam todo o processo, estão em vias de entendimento, estão caminhando para isso. E aí então nós estamos diante de pessoas que já estão prontas para nos auxiliar, porque passaram pelos mesmos problemas que nós estamos passando, sofreram as mesmas dores, as mesmas angústias, então podem falar por experiência própria e pode acolher aqueles que estão chegando com as mesmas dificuldades. Então, meus irmãos, a mensagem de Emmanuel para nós esta semana é para que nós mantenhamos a fé, estejamos sempre alerta, confiando sempre em Deus. A figura central dessa mensagem é Deus, né? Então vamos estar sempre preparados, com os nossos corações tranquilos e confiando sempre que tudo ficará melhor a cada dia e que tudo vai passar e que no momento certo nós vamos estar diante de uma situação muito mais tranquila do que aquilo que nós estamos vivenciando no momento. Então, nada que façam para nós, se nós estivermos na confiança de Deus, se nós estivermos na presença de Deus, vai nos afetar. Porque nós sabemos que aquele irmão ainda está ignorante nas leis, diante das leis de Deus. Se ele está fazendo alguma coisa de negativo para nós e nós estamos sofrendo com isso, é porque nós também ainda não entendemos, tanto quanto ele. Ele está na ignorância, que ainda continua achando que é com a violência, com a agressão que pode conquistar aquilo que está buscando. E nós, se nós nos sentimos ofendidos, se nós nos sentimos frágeis diante disso, é porque nós também ainda não entendemos as mensagens do Cristo, porque ainda não aprendemos a entender que o nosso irmão está no momento que nós desconhecemos. Então, estar sempre pronto para a caridade e a benevolência, colocando sempre Deus na frente de tudo e confiando que tudo isso um dia passa, tudo isso se ameniza, tudo isso se tranquiliza, se nós estivermos com o nosso coração ligado ao coração do Criador, sem nenhuma dúvida de que Deus existe e que nós estamos seguros nas suas mãos. Bom, a nossa mensagem de hoje é esta, e que nós possamos continuar na presença do Criador, que é o nosso Pai maior, durante toda a semana, que Jesus seja o nosso companheiro,
nosso guia, nosso modelo de confiança, como Ele confiou no Deus o tempo inteiro. Ele não desanimou em nenhum momento, que nós também tenhamos essa força para continuar seguindo na nossa jornada. Que seja feita sempre a vontade do Pai, sobre todas as nossas. Graças a Deus.